técnica do seu trabalho e vamos iniciar a fase das sustentações orais, ouvindo o professor Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Flávio Dino, aqui um cumprimento pela assunção da direção da turma, excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, senhores advogados, senhores que estão presentes aqui no auditório, na sala de sessão, senhores que acompanham pela internet. As questões preliminares pelas defesas já foram superadas por ocasião do recebimento da denúncia. Não foram formuladas novas questões que pudessem impedir a análise de fundo da acusação. E sobre o mérito da acusação, o julgamento da ação penal 668 tornou incontroversa a materialidade, bem assim o enquadramento típico dos fatos narrados na inicial acusatória. A existência dos crimes objeto da denúncia foi verificada e proclamada por esta turma. O colegiado afirmou que as acusações formuladas contra o núcleo central da organização criminosa tinham sido demonstradas. Reconheceu a cadeia fática delineada na denúncia e definiu os eventos como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração do patrimônio tombado. O debate aberto nesta ação penal resume-se, na realidade, a caracterização da autoria delitiva. Indaga-se se os réus denunciados aderiram aos propósitos ilícitos da organização criminosa e se contribuíram para os eventos narrados. É certo que, dentro de uma organização criminosa, os seus integrantes respondem pela totalidade dos ilícitos cometidos, uma vez comprovada a prática por cada um de ações concretas e dolosamente dirigidas aos fins buscados pelo grupo. Mesmo as condutas distantes cronologicamente são alcançadas pelas novas ações praticadas por outros integrantes, uma vez que dirigidas para a mesma finalidade. Isso é o que ensina a doutrina especializada não só no Brasil, mas também nos sistemas em que nos inspiramos. Vale ouvir Câncio Meliá e Silva Sanches. A contribuição favorecedora de um determinado membro, que pode ter sido feita de forma genérica para a organização e com bastante antecedência, é atualizada e concretizada pela organização no momento da execução por parte de outros ou outro membro, ou de um ou vários atos criminosos determinados. A organização, portanto, cumpre uma função de garantia delituosa. Por um lado, garante a permanência do risco criado por um membro. Por outro, garante a conexão desse risco com o ato criminoso concreto. Além disso, se o risco que esse membro gera com a sua conduta tem objetivamente a natureza de risco múltiplo, e, além disso, o sujeito realiza dolosamente tal contribuição como uma contribuição à organização criminosa, pode-se considerar que se completa o caráter injusto da conduta de intervenção criminosa nos atos concretos que constituem o fim da organização. Isso, mesmo que o agente não saiba concretamente a quem, nem quando, nem que crime específico irá favorecer. Dito de outra forma, a organização, contemplada sob este ponto de vista, aparece, acima de tudo, como uma instituição conectora do sistema de ações que favorecem fatos concretos, os crimes fim da organização, realizados pelos seus membros. Assim, concluem os professores, os membros esporadicamente ativos podem responder pelos crimes concretos em que se projeta, direta e imediatamente, a sua ação favorecedora. Em segundo lugar, os membros institucionalmente ativos podem responder, a título de coautoria ou participação, em qualquer um dos crimes concretos cometidos no âmbito da organização e que correspondam aos fins da organização. Encerra a citação. No caso dos réus deste núcleo da ação penal,
responsáveis pelas campanhas de desinformação da organização criminosa, ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023. Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral, contra os poderes constitucionais e as autoridades que os representam, dando surgimento e impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional. A revolta popular verificada ao final do iter criminis tem relação causal com a trama gerada e insuflada pela ação deste núcleo de acusados. Uma contextualização específica também se mostra útil para que se compreenda a relevância das investidas virulentas promovidas pela organização criminosa ao sistema eleitoral, ao judiciário e aos seus integrantes. Nas últimas décadas, em todo o mundo, o ataque a instituições de controle democrático dos poderes políticos vem se constituindo elemento relevante para a dinâmica da erosão do regime democrático, que no final do século passado havia ganhado preeminência na prática de organização dos poderes em quase toda parte. Onde quer que o autoritarismo populista força sua entrada, o desmonte de estruturas democráticas tem início com eloquente frequência em atos que acutilam os tribunais, sobretudo a jurisdição constitucional, por meios diferenciados e visando a captura das cortes. O judiciário, e em especial os seus órgãos de cúpula e as cortes constitucionais, tornaram-se alvos necessários para a estratégia de ascensão de grupos autoritários. E bem se entende a razão. Essas instituições são essenciais para o equilíbrio democrático. Funcionam como guardiões dos valores constitucionais permanentes, que não raro contrastam com ímpetos populistas nos instantes de maior efervescência política. Os tribunais, para cumprirem o seu elevado papel, não decidem segundo o sentimento político de eleitores, mas em função do que impõe a necessidade de proteger e promover os valores e princípios permanentes da Constituição. Daí se falar na função contramajoritária, que assinala os afazeres do Supremo Tribunal Federal e de cortes do seu feitio. Ao tribunal incumbe distinguir a vontade do Constituinte e, se for o caso, superpô-la às inclinações transitórias, mas muitas vezes esganiçantes, da opinião pública do momento, tantas vezes obscurecida pelas enervações dos conflitos de interesses imediatos. É esse ocasional desencontro que tende a ser manipulado pelos adversários da democracia em prol da superação dos mecanismos de controle. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral se tornaram alvos ostensivos e prioritários dos ataques do grupo de denunciados. Foram os integrantes deste núcleo, agora sob julgamento, que se dedicaram a fabricar e a disseminar narrativas falseadas no intuito de incutir na população a convicção de que a estrutura democrática estava se voltando sordidamente contra o povo. As campanhas promovidas pelos acusados, essenciais para o levante popular contra as instituições democráticas, encontram-se confirmadas pelas provas de que os autos são ricos. Dá-se conta de que, por meio da ação dos réus, a organização criminosa capitaneou guerra informacional crescente. No começo, utilizaram-se da estrutura do Estado para a população o sentimento de desconfiança contra as instituições. Para esse intento, as mídias sociais foram abarrotadas com desinformações sobre autoridades públicas e sobre o sistema eleitoral. Nesse setor da organização criminosa, foram relevantes as contribuições de Marcelo Bormevé, Giancarlo Rodrigues e Ângelo De Nicole. Uma vez verificado o resultado, para eles alvissareiros das campanhas, sobretudo diante das mobilizações populares ocorridas após a derrota eleitoral do chefe da organização, o grupo manteve a tática, perpetuando narrativas infundadas de fraude eleitoral e buscando orná-las com a aparência técnica,
a fim de potencializar a animosidade social e legitimar futuras medidas de exceção. Nesse momento, novamente, foram relevantes as contribuições de Ângelo De Nicoli e igualmente significantes as ações de Carlos César Rocha, Guilherme Marques Almeida e Reginaldo Vieira de Abreu. A ação no campo informacional não hesitou em tornar explícito o intento golpista nos ataques virtuais construídos pelo grupo, sem qualquer escrúpulo ou disfarce, especialmente após a derrota eleitoral de 2022, quando a organização criminosa encontrou resistência ao seu desmando na fidelidade à Constituição por parte de 2 comandantes das Forças Armadas. Os ataques, então, foram intensificados com renovadas estratégias. Se antes o objetivo era apenas o de garantir o apoio popular à intervenção militar, a recusa dos comandantes tornou necessária a instigação da população para pressionar o Exército. Agiram segundo a percepção de que era necessário agitar a população, levá-la às ruas e à desordem. Era imperioso que convencessem de que essa participação ostensiva e belicosa de cada eleitor era essencial para a reação militar que pretendiam desencadear. Foi nesse momento que se sobressaíram as contribuições de Ailton Moraes Barros. É útil estabelecer um sumário do que os autos estampam de cada um dos réus. Contribuições de Marcelo Bormievé e Jean Carlos Rodrigues, a BIM paralela. Na ofensiva contra as instituições democráticas, os primeiros atos executórios da organização criminosa se concentraram na criação e disseminação de ataques infundados ao sistema eleitoral e aos representantes dos poderes da República, como se observou das lives de 29 de julho, 4 de agosto, 3 de agosto, e dos discursos proferidos em 7 de setembro, sempre do ano 2021. A organização se deu conta de que a estrutura democrática somente poderia ser corroída se lhe fossem arrebatados a confiança e o apoio popular. Era essencial infundir o sentimento de exasperação e suspicácia, a sensação de que algo estava errado com o sistema vigente, para que as medidas de exceção fossem toleradas pela sociedade. O uso indevido da estrutura do Estado foi essencial para a manipulação e distorção de informações com aparência técnica, combatendo o sistema eletrônico de votação e denigrindo autoridades em exercício nos poderes estabelecidos. Aqui ganharam relevo as contribuições do policial federal Marcelo Bormievé e do sargento do Exército Giancarlo Rodrigues, dentro da estrutura denominada ABIN Paralela, coordenada pelo então diretor-geral Alexandre Ramagem. Comprovou-se que os acusados agiram de forma coordenada com o núcleo central da organização criminosa, concentrando a produção e disseminação de notícias falsas contra os mesmos alvos apontados publicamente por Jair Bolsonaro, a fim de enfraquecer o prestígio popular das instituições democráticas, tornando mais fácil as medidas seguintes da sua adulteração. Os elementos reunidos nas petições 11.108 e 12.732, devidamente compartilhados com a presente ação penal, não deixam dúvida sobre a instalação de estrutura paralela no órgão central da ABIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Esse desvirtuamento se traduzia na implementação de ações com viés político, em insolente desafio aos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. O núcleo atuava como central de contra-inteligência da organização criminosa, tratando de angariar informações sobre os opositores do governo por meio dos recursos e ferramentas de pesquisas da ABIN. O propósito dessas buscas era o de obter material para atacar os adversários políticos da situação, por meio do estratagema de criar, multiplicar e circular notícias falsas. A atividade de contra-inteligência, que deveria servir à proteção do Estado, passou a ser utilizada como ferramenta para enfraquecê-lo na sua essência democrática constitucional. O material
enganador, constituído pela célula de contra-inteligência, era repassado a vetores de propagação em redes sociais, especialmente em perfis falsos e em perfis cooptados. Dessa forma, mantinham-se os beneficiários políticos da desinformação distanciados dos ilícitos. Como foi exposto na denúncia, a célula infiltrada na Agência Brasileira de Inteligência foi descoberta a partir da identificação de desvios no uso da ferramenta First Mile, que permitia o acesso ao serviço de localização georreferenciada de dispositivos móveis em tempo real. Não se ignora que a utilização dessa ferramenta era inicialmente autorizada dentro da Agência Brasileira de Inteligência. A conduta repreensiva se perfez quando do uso desvirtuado dessa ferramenta para atender a demandas sabidamente incompatíveis com as atividades normais de inteligência. O sistema First Mile é apontado nesse sentido apenas como um dos instrumentos utilizados para o desenvolvimento da ação clandestina. É incontroverso que os acusados, em virtude dos cargos que ocupavam, manuseavam diversas ferramentas que franqueavam acesso a informações em bancos de dados abertos ou forneciam informações disponíveis em bancos de dados reservados. O avanço das investigações descortinou até mesmo que os acusados lançaram mão de sistemas ilegítimos, pagos em moeda estrangeira, dólar ou euro, e que propiciavam a ocultação de rastros nos casos em que miravam alvos mais sensíveis. São irrelevantes para o mérito da ação penal, portanto, as alegações defensivas sobre o período temporal em que os acusados tiveram acesso direto ao First Mile, ou sobre a sua interrupção de uso dentro da ABIN em 2021, uma vez que a ação clandestina comprovadamente se estendeu no tempo e se concretizou com o emprego de ferramentas variadas. O First Mile somente serviu, neste caso, para comprovar o início da atuação dolosa dos acusados em prol dos interesses escusos do núcleo central da organização criminosa. Apontou-se nesse quesito que o usuário GCL, utilizado por Jean Carlos Gomes na condição de subordinado direto de Marcelo Bormevé, foi diretamente responsável por 887 pesquisas do sistema First Mile, além de outros possíveis acessos realizados por meio de senhas compartilhadas. Segundo o relato judicial da testemunha Luiz Gustavo da Silva Mota, arrolado pela defesa do acusado, não havia possibilidade, em sua equipe, da qual Jean Carlos fazia parte, de um servidor usar o log do outro no sistema First Mile, porque ele próprio credenciara os usuários, dando uma senha para cada um. Além da descoberta dessas pesquisas realizadas, foram identificados diversos diálogos de WhatsApp em que Marcelo Bormevé indicava os alvos que deveriam ser pesquisados pelo seu subordinado Jean Carlos Gomes. Os nomes indicados para serem averiguados claramente não se relacionavam com assuntos estratégicos que atraíssem o desempenho das funções legais da ABIN. Havia foco obsessivo com relação ao sistema eletrônico de votação e aos ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. As ações da célula de contra-inteligência, afinal, ganharam intensidade a partir da radicalização dos discursos públicos de Jair Bolsonaro em meados de 2021, ao tempo da execução coordenada do Plano Maior de Ruptura com a Ordem Democrática. A análise do material eletrônico dado a Alexandre Ramagem, encontrado na dependência da ABIN, distinguiu o documento intitulado positivo.docx, com metadados da criação e finalização em 2 de agosto de 21. O documento, de 3 páginas, continha informações a respeito da empresa Positivo Tecnologia, que fabricou parte das urnas eletrônicas para o pleito eleitoral de 2022. Os dados recolhidos minudenciavam o corpo societário da empresa, seus controladores, acionistas, bem como o histórico de doações eleitorais de sócios e outras pessoas relacionadas à empresa.
Nada disso, obviamente, tinha que ver com o assunto próprio da agência, mas expunha a evidente conexão com a estratégia da organização criminosa. A esse propósito, na audiência de instrução da ação penal 2668, Alexandre Ramagem admitiu que solicitou pesquisa à Diretoria de Contra-Inteligência e à Diretoria de Tecnologia da ABIN e afirmou que nada encontrou que confirmasse quaisquer suspeitas. As informações compiladas em 2 de agosto de 21 serviram de fonte para que, poucos dias depois, Marcelo e Giancarlo produzissem informações inverídicas relacionadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, com o objetivo de desacreditá-los, bem como falsamente difundir vícios do processo eleitoral, com vistas a gerar a convicção de que o seu resultado não deveria ser respeitado. As alegações finais descreveram de forma minuciosa as trocas de mensagem entre os acusados, que revelaram como se deu a construção da notícia falsa contra os alvos escolhidos. A título de exemplo, cito essa. Bormevê, tem um cara que publicou um tweet sobre as invasões das urnas. Precisamos qualificá-lo com um currículo básico. Leia a matéria depois. E Giancarlo, já li essa matéria quando acordei. Bormevê, outra coisa, estou assistindo o Kim Paim de hoje. Ele disse que o assessor do Barroso já é investigado. Temos que sentar o pau neste assessor. Manda bala. Giancarlo, li alguma coisa sobre isso ontem à noite. Perfil do Quintanilha e pau no assessor? Bormevê, exatamente. Os diálogos encontrados evidenciaram que Giancarlo e Marcelo não atuavam como meros subordinados de Alexandre Ramagem, inconscientes dos seus propósitos ilícitos. Os achados mostram o contrário. Mensagens como, esse fio tem que ser puxado. Se eles publicam, abre o caminho para a gente trabalhar. Pode jogar no grupo dos malucos, se quiser. E eles vão perguntar de onde tirei isso. Revelam que os acusados articulavam estratégias para alcançar os objetivos da organização criminosa e mesmo detinham alguma autonomia decisória para executar as suas ações. As pesquisas sobre as urnas eletrônicas e autoridades do Supremo Tribunal Federal, da forma como foram levadas a efeito, mostravam-se completamente alheias ao escopo da Agência Brasileira de Inteligência. Não transpareciam para justificá-las mínima causa provável de ordem republicana, mas se mostravam abertamente medidas arbitrárias, inspiradas por projeto particular e ilegítimo de poder. O engajamento dos acusados contra as instituições democráticas,